Olá, estudantes, tudo bem? Planck comenta, versão Unesp aqui 2025, tá? Na pauta, História, Filosofia, Sociologia, aqui com vocês, professora Júlia, seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Professor Jota, um grande figura aqui do nosso Planck comenta. Mais uma vez, obrigado, professores. Tá, pessoal, estamos analisando aqui a prova da VUNESP, versão 001, certo? Então, a gente fez uma divisão aqui, os professores vão comentar o que eles acham da prova e sempre vão dar dicas para vocês do que fazer na sequência dos vestibulares, né? Lembrando que a gente está ainda na batalha, né? Os vestibulandos, né? E os treineiros também, por que não, né? O Jota também dá aula para os treineiros, né? Sim. Tá? Então, isso é um recado para todo mundo, tá? Perfeito. Vamos lá então, pessoal? A gente vai começar com a questão 32. Professora Júlia, por favor. Oi, gente, muito boa tarde. Vamos lá, alunos, treineiros, vestibulandos. Bom, inicialmente, né, a Unesp é um vestibular que acho que nos últimos 5 anos foi o vestibular que mais mudou. Ela se transformou muito durante a pandemia, né? Estamos vendo aí um vestibular que é uma segunda fase que novamente vai voltar para as questões discursivas na segunda fase. Então, foi uma prova que mudou muito. Então, a gente tem sempre uma dificuldade, né, de dizer em Ela teve relação ao muita conteúdo, né? empatia, né, com os estudantes na época da pandemia, Sim, né? Isso eu né? achei legal. Assim, foi um dos que mais mudou, né? É, Pensar que os também. outros vestibulares não fizeram absolutamente nenhuma mudança, né? Durante esse período. Bom, a questão 32 vai falar sobre a Idade Média. Lembrando que, assim, a Unesp gosta muito de Idade Média, né? Então, ela já pediu sobre islamismo em anos anteriores, ela já pediu não sobre relação com o clero, mas relações políticas dentro do universo do feudalismo tradicional francês. A questão 32 traz também outro grande clássico da Unesp, né? Que é análise de imagem. Todos os vestibulares fazem isso, mas a Unesp em específico, ela sempre tem uma questão de história onde ela necessariamente quer que você veja com mais cuidado. Então, a dica que eu dou sempre para os alunos é, se você às vezes não tem a experiência, digamos assim, a estrutura para você conseguir ir para uma imagem e conseguir entender quais são os elementos, você tem que ir constantemente fazendo alternativa, imagem, para ver se realmente combina, né? É um afresco do Giotto. Giotto é um pintor que está na transição entre o final da Idade Média, digamos, começo do Renascimento. A gente que é historiador, a gente tem uma dificuldade de dizer, né, exatamente onde começa o Renascimento, mas o Giotto é um cara fantástico em relação à perspectiva, por exemplo, né? Tá iniciando o que a gente vai se conhecer como, digamos assim, né, o Renascimento clássico. E na verdade, a pergunta é, a representação expõe. Então, assim, quando eu falo de expor, eu tô necessariamente buscando a imagem, né? Então, assim, veja, quando a gente pensa na imagem, aqui, você pode subir um pouquinho, por favor? Aqui, perfeito. Aqui, Mais um né? pouco? Mais um pouco. Percebe que a gente está num espaço fechado, né? A perspectiva aí, nesse sentido, está muito bem feita. Existe um grande universo de cores, bem fortes, inclusive, mas a imagem, a representação, ela está expondo dois, digamos assim, dois lados, né? Dois momentos, né? Dessa imagem. De um lado, a gente tem um clero, né? E do outro, a gente tem outro, tá? Então, assim, você tem, inclusive, de todos os personagens, só tem um que tem uma auréola, né? Então, que é a representação de São Francisco de Assis, tá? Mas, e aí a gente sabe que a auréola, no universo medieval, ela identifica quem às vezes, a pessoa mais abençoada, ou às vezes o único, no caso. Mas aqui, você vê Francisco de Assis ajoelhado diante de pessoas com... Minimamente, se você desconhece um pouco do mundo medieval, você percebe que existe uma diferença muito grande entre postura, roupas, tá? Indumentária no geral, etc. Inclusive, até existe uma distância, inclusive em relação à altura dos personagens, tá? E isso é o que fica mais evidente nessa obra, tá? E aí, nesse sentido, a alternativa correta, ela teria que encontrar essas principais, né, momentos do quadro na alternativa. Então, assim, por exemplo, se você fosse para a alternativa C, né, que é o nosso gabarito, né, então olha só que interessante, ele já começa falando que existe um contraste dos trajes simples dos franciscanos, tá? E existe, né, aqui, né, o contraste dos trajes simples dos franciscanos com o vestuário suntuoso dos representantes do papado e a subordinação. Então, primeiramente, existe uma diferença
Então, percebe que se você não notou isso, o lado bom, o que você tem que fazer? Voltar para a imagem. Existe uma diferença? Perfeita. Existe uma diferença muito clara entre as imagens. Para mim, o lado esquerdo era da humildade, Então, que me traz isso à primeira vista. e aí a gente vai, inclusive, para uma coisa que a gente estuda muito na escola, né? Que é quando a gente vai estudar sobre Idade Média, a gente faz uma diferença muito grande, que a gente vai chamar de clero regular e o clero secular, né? Então, para mostrar o quê? O vestibular, ele não vai tratar de assuntos de maneira simplista. Então, é muito fácil a gente falar que o clero, ele é um só, ele tem uma visão somente do que é religiosidade, o que é espiritualidade, ou o que é política, o que não é verdade. Então, aqui, na verdade, nessa imagem, a gente vê o quê? Que existe uma diferença entre eles. Aqui está falando de um clero secular, século vem de mundo, né? Então, aqui isso tem a ver com o mundo material, eu diria. Então, a posse, talvez, se você até buscar um pouco, talvez até a história do quadro, talvez a intenção seja justamente essa, né? Então, existe um papado suntuoso, luxuoso, né? Num espaço que, enfim, lembra, né, toda essa Mas a desse verdadeira palacete. auréola está do lado esquerdo, não está do lado direito. Exatamente. Então, se falar do São Francisco É. e os seus seguidores, né, que estão com vestuários bem simples, mas, de novo, né, a auréola está do outro lado, né? É. Então, aqui está falando sobre esse contraste. A C não fala exatamente, né, sobre uma preferência do autor, né, mas existe um contraste entre os trajes e fala da subordinação da ordem mendicante ao poder central da Igreja Católica. Talvez o aluno possa ter ficado um pouquinho com dúvida nesse lance de ordem mendicante, né? Então, assim, lembra que dentro do do clero regular, de regulum vem de regra, a gente está falando de tipos de ordens que têm regras muito específicas. E aí os franciscanos, os beneditinos, você tem vários, né, dessas ordens, que são ordens muito importantes, e que tem um apelo e regras muito específicas, incluindo a famosa, né, o voto da pobreza. Né? Entre os franciscanos, por exemplo, isso é muito comum. Então, a questão das roupas e etc. Perfeito. Né? E aí a gente encontra, né, essa distância, mas existe uma submissão. Entende? Então, as ordens medicantes, a ordem que quer que seja, né, a Igreja Católica, ela tem uma liderança religiosa e política, que é o papado. Letra C. Perfeito. Nossa, uma explanação completa, né? Desculpa, falei demais. Não, Desculpa. perfeito. Isso me leva aos momentos que eu estou visitando um museu famoso e eu fico sem paciência e saio correndo sem analisar as imagens. Não pode, né? Não pode. Mas de sabe o jeito que é, nenhum. Humberto? Às vezes, a gente é muito acostumado a aprender a ler, mas a gente não é acostumado a ler imagem. Então, A mas gente olha quanta coisa você Precisa extraiu. aprender a ler imagem. Isso é como aprender a ler. Você não começa com Kant, entendeu? Você vai lá beabá e vai entendendo, aí vai ter um momento que você vai... Começa com a Turma da Mônica. Exato, exato. Professor Jota, iniciando os trabalhos aqui, o senhor está mais feliz, né? Parecia que quase você estava viajando para a região, né, do interior paulista, né, para acompanhar os jogos, mas parece que vai ficar na capital. Olá, meus amores. Tudo bem, professor Humberto? Tudo Júlia, bem. bem-vinda. Muito obrigada. A todos. Estou muito feliz. Agora, pagando nossa arena. Estamos cada vez mais. Vamos botar fogo hoje no Comenta Claro. Plank aqui. Vamos botar Claro. fogo no Comenta Plank hoje. Poxa vida. Comentar. Não chuta cachorro morto. Gente, sejam bem-vindos. Realmente, obrigado, Júlio. Prazer estar aqui. Nicolas esteve aqui, nossa equipe junto aqui para poder analisar a parte de humanas da Unesp. Eu gosto muito. A Unesp, assim, como a Júlia falou, ela foi muito humana na pandemia, mas vai voltar a ter a segunda fase. Eu acho que duas coisas que a Júlia falou, achei interessante. Nós temos no Triunvirato Paulista, chama de Triunvirato Paulista. A Unesp, O professor Sérgio a gosta Unicamp, também. agora, Triunvirato. Santíssima Trindade. Unesp, Unicamp e USP. Para mim, a Unesp foi a mais conteudista de todos. Por incrível que pareça, mais do que a FUVEST. Então, tem que ter mais conteúdo aqui para analisar as questões em relação à Unicamp e à FUVEST, que surpreendeu a todos. Mas não é uma prova que mudou muito do estilo da Unesp. E, então, na primeira fase, ela teve um quê mais de conteúdo, e não só, Júlia, você falou da imagem, aprender a ler a imagem. Todos os vestibulares, a Unicamp, né, a FUVEST, principalmente, estão nessa pegada. A arte está sendo muito importante. Aquela maneira interdisciplinar de trabalhar as humanidades
está presente, com filosofia, sociologia, história, geopolítica, atualidade, senso crítico, reflexão e leitura de arte. Sim, leitura de obra. Um jovem mais antenado a entender como o mundo é, a maneira de enxergar o mundo de forma diferente. Por isso que o que a gente faz no MASP aqui é fantástico, porque a gente faz no MASP esse olhar em loco em relação às obras. Essa análise, perfeito. Tá? Bem lembrado, professor. 35, vamos lá, 36. 36, professor? Vamos lá. Olha, só um pouquinho só para a gente poder trabalhar com história do Brasil. Agora, história do Brasil. Vem comigo aqui, ó. Fênix do vestibular. Olha só para lembrar do Marconato. Tem um texto antes, professor, acho que é em cima lá, Humberto. Em cima aqui, Tem perdão. um texto aqui, acho que é isso. Perdão. Tá Isso aqui. é o Unesp, tá? O Unesp faz muito isso, mas a FUVEST fez também, então me surpreendeu. A FUVEST fez esse mesmo tipo de estrutura. Lembra que a gente fala, que o Nicolás falou muito bem, daquelas questões que são convergentes ou divergentes? Sim. Isso pegou em vários vestibulares. A Unesp e a FUVEST colocou um texto e 2 perguntas. Isso mostra o quê? Que a gente tinha falado no último Comenta Plan, que se você assistiu e prestou bem atenção. Que é a questão do quê? De ter textos de que os vestibulares estão dialogando entre si. Então, eles estão dialogando mais, estão mais próximos, apesar de manter as suas diferenças. Eu não vou ler o texto, mas é um texto da formação da nação brasileira. Olha o CTA aqui, a gente começa com o comando daqui a pouco. João Paulo Pimenta é um texto que fala sobre a nação brasileira, que ela não existia antes da independência. Ele vai para um contexto, eu gosto muito do Unesp, porque eu adoro linha do tempo. Eu sou apaixonado por linha do tempo. É famoso, fica um pêndulo, indo e voltando na linha do tempo. Mas ele fala dos momentos de 1820, onde você está com o processo da Revolução Liberal do Porto, 1821, esse processo de independência, e 22, que é a ruptura política, apesar de manter ainda uma herança escravocrata. Aí você pode jogar até na brincadeira a discussão que caiu na Unital, na redação da Unital, Dignidade e Trabalho para a Medicina, que fala o 6x1. Mas se você puxar a herança escravocrata depois de 1822, essa 6x1 é uma herança escravocrata. Então dá para você relacionar até com a redação da Unesp, da Unital Medicina na segunda fase. E também a questão rural, obviamente, porque a gente continua agroexportador. Então dá para você fazer relações com atualidades e redação também. Mas é um texto sobre quando que surge esse sentimento de nação brasileira, a questão da nacionalidade. Aí na 35... o CTA, segundo o texto, a nação brasileira... 36, perdão. A associação entre a comunidade política brasileira e o sentimento de nacionalidade brasileira, e aí o CTA, tá? Sentimento de nacionalidade. Aí você pega a linha do tempo e você mata com conteúdo. Porque você sabe que a ideia de Estado-nação, ela está conectada ao segundo reinado. Primeiro reinado, Dom Pedro tá louco, tá batendo de frente com as elites rurais. Lembra aquela Constituição de 1824 que a gente Faz falou? aniversário, inclusive, esse ano, Confederação gente. do Equador, que caiu na FUVEST de 1824. Dom Pedro tá dando uma briga enorme, abdicando, aquela rolo. E aí você pega o quê? Você pega a regência, Sabinada, Balaiada, Malês, Cabanagem e Farroupilha. Não tem nem como ter sentimento de nação. Tem um português aqui brigando com as elites rurais e na regência as elites rurais brigando entre si e um monte de revolta. Aonde está? No segundo reinado, isso chama raciocínio histórico. E na linha do tempo, segundo reinado, com a participação do país em uma guerra prolongada. Que guerra é essa? A Guerra do Paraguai, a maior guerra da América Latina. É a aula que eu faço no terceiro, eu dou uma aula de Guerra do Paraguai e falo de todos. Batalha de Tuiuti, falo de tomada de Humaitá, a Dezembrada, Lomas Valentinas, eu falo de todos. Aí eu boto um documentário maravilhoso e dou o vestibalate para eles. Aí eles comem o vestibalate, assistem o documentário depois que tiveram toda a aula. E aí eles vêm, porque é um documentário do History Channel, que mostra as batalhas. E aí o aluno vê lá os voluntários da pátria. O cara, caramba, olha só como... E aí, tudo o nome de rua do centro de São Paulo, né? Verdade. E a maior guerra da América Latina. Você tá falando, eu tô lembrando das ruas aqui. A segunda maior guerra. Havaí, Itororó, Havaí, Lomas Valentina, Batalha de Acosta Nu e Cerro Corá. São as batalhas que ocorrem ali. E aí você sabe que o exército é fortalecido para dar o golpe em 1889. O golpe político-militar, que nós chamamos do quê? Proclamação da República. Então, letra B aqui, participação do país e uma guerra prolongada. Veja que ele não deu. Ele não deu o nome Guerra do Paraguai. Mas aí você está ali preocupado com isso, sabendo que o segundo reinado, se você sabe que o segundo reinado tem essa questão da nação, somado com a Guerra do Paraguai, que dá esse sentimento ainda, você mata a questão. Então, essa é uma questão que tem que ter conteúdo da Unesp. Perfeito. Professor, a gente combinou aqui, o senhor vai fazer a 37... Não, é a Júlia, desculpa.
37 e 38. Que eu coloquei J aqui, a letra Olha, J, J, tem, qual J? aí vou consertar aqui. Então, muito Tá aqui. interessante esse que você falou. Na verdade, assim, que é um conceito muito complexo sempre para os alunos entenderem, né? Como que nasceu o Estado e nasceu a noção de nação só nasce, assim, centenas de anos depois. Então, é um pouco estranho, né? A Revolução Francesa, né? O mundo novo pós-século XIX, que vai inaugurar essa ideia de nacionalismo, né? O iluminismo que vai trazer muito disso, mas enfim. E aí, se você, por exemplo, você falou de linha no tempo, se você, por exemplo, localiza que o século XIX é o espaço onde todas as nações estão buscando a sua nacionalidade. Quando você fala, por exemplo, de Estados Unidos está expandindo pra caramba, também está se redefinindo do ponto de vista territorial. Quando você fala de unificação italiana e alemã, quando você fala, assim, tá todo mundo se perguntando, né? Quem nós somos, de né? 1830 e 1848. Tá todo mundo se perguntando nesse sentido quem é, né? O Conde Cavour da unificação italiana fala uma frase maravilhosa, né? Ele fala assim, nasceu a Itália, faltam os italianos. Questão da FUVEST. Cara, e assim, você fala, pô, mano, como assim? Aí você pergunta, peraí, como assim nasceu a Itália? Tem um território, mas a gente tem que trazer algo que gruda todo mundo, né? Até hoje, né? O norte e o sul diferente. Exato, né? O cara lá das duas Sicílias, o cara lá de Roma, eles têm que se definir da mesma coisa. Imagina a gente que tem tamanho de continente, né? O cara lá que tá vinculado à Amazônia, o cara do Pampa, né? Mas, enfim... E, assim, a Unesp fica no século XIX também nas questões 37 e 38. Novamente, um texto inteiro. E a Unesp, né, tem essa tradição de fazer isso. É legal que a FUVEST também tenha feito isso. Porque a gente não pode negar, gente. O nosso universo é uma leitura e uma boa interpretação do texto. E se na questão discursiva é um pouco mais... É mais fácil de você pedir para um aluno fazer isso, os vestibulares, eles têm uma luta constante de não fazer as provas de história virarem uma decoreba toda e fazerem você conseguir ter um tipo de análise. Na discursiva é mais simples, você vai ter um espaço para escrever. Na alternativa, eles têm que encontrar um jeito melhor, né? De conseguir fazer que você reflita sobre essas questões. É por isso que a gente fala, e assim, alguns alunos acham que a gente está exigindo demais, mas repertório em ano de vestibular é muito fundamental. É saber o que está acontecendo, é conseguir fazer essas ligações. Essa é a dificuldade das humanidades, né? É isso que faz elas ficarem mais complexas. A questão 37 e 38, elas têm um texto, tá? A Invenção das Mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais. Fala um pouquinho sobre a questão, né, do imperialismo ou neocolonialismo, tá bom? Esse é o grande foco. Mas, assim, o texto, ele fala sobre como, mais do que político, o texto tem um argumento econômico e social. Ele vai falar sobre, não vou ler o texto inteiro, né, mas vai falar sobre como a introdução de outras formas de trabalho, né, que aí está falando do capitalismo industrial, que está chegando, né, na África, não só na África, na Ásia, e como isso mexe com toda a estrutura social que existe. E aí ele termina, né, você vai vendo que ele vai falando sobre, né, enfim, da mão de obra assalariada e como a Inglaterra, né, no caso ele está falando especificamente de regiões que foram colônias britânicas, e é falado, né, do trabalho da exploração, né, não estou falando de escravidão, mas é um trabalho livre com muita exploração. Ele termina falando sobre como o trabalho feminino é invisível, né, nesse sentido. Vai ficando invisível. Porque se antes, no trabalho comunitário, homem e mulher trabalham na fazenda, e aí ambos trabalham, quando você inaugura, digamos assim, um estilo de trabalho capitalista, é o homem que ganha o dinheiro, é o homem que sai de casa. Então, vai ficando um trabalho tão fundamental, importantíssimo, que ele termina falando sobre isso, né? Que esse trabalho, né, ele fala assim, e o trabalho das mulheres continuava tão necessário quanto sempre para a sobrevivência da comunidade. Mas ele vai ficando invisível porque você vai definindo que trabalho é ganhar dinheiro, sair de casa, né? Produzir, né, de maneira industrial. Então, olha como, de maneira muito indireta, aliás, às vezes até mais direta, inclusive, né? O trabalho feminino nesse sentido, ele vai desaparecendo como imagem de trabalho, né? E aí, como indiretamente, essa estrutura, esse imperialismo econômico, ele desenvolve uma baita de uma desigualdade de gênero que não existia. E veja, e que podia ter existido de outras maneiras, mas que agora existe através dessa questão do trabalho. É uma linha do tema de redação do ano passado, do Enem, né? Sim. O trabalho invisível, né? Exato. Minoria de novo, né? Minoria de Mulher. novo.
E aí, assim, você está falando de um assunto que não vai deixar de cair no vestibular nunca mais, entendeu? Todos os vestibulares falam de humorismo. Você Então, fazendo as provas anteriores, Sim. olha o ganho que você tem aqui. Exato. Então, É. não é... É a mesma coisa o aluno que primeiro, segundo ano, tem que assistir o Planck Comenta, porque ele vai estar pegando essas dicas para o próximo ano também. Sem dúvida. Como Sem treineiro dúvida. ou como vestibular. Não, tivemos muitos estudantes da Sim. primeira e segunda série treineiros. É, Bastante. E quando você lê bem um texto, putz, as alternativas ficam claras para vocês, né? Uma boa leitura. Então, por exemplo, né, eu vou assim, a gente já sabe, né, qual é a nossa alternativa, mas, por exemplo, se você fosse, né, para letra C, a valorização do trabalho braçal, poxa, né, já não faz sentido nenhum, né? Não existe uma Nada a valorização ver, do trabalho né? braçal, né? A dedicação ao trabalho como princípio de ascensão social, como na D, por exemplo, entendeu? E aí, cuidado, porque existe um discurso de trabalho como ascensão social, não nesse texto, entendeu? Então, um texto bem lido, você tem que entender, você tem que trabalhar junto com o texto, não ignorem o texto, os meninos, né? E aí, olha como você leu bem o texto, certo? Aí você vai ler para E, a imposição de novas relações de trabalho em complementariedade com a dinâmica do trabalho comunitário, que é essa ideia de que agora está entrando um novo estilo de trabalho, que é o trabalho da estrutura industrial capitalista, e ele termina falando que a sobrevivência dessa comunidade só existe por causa do trabalho feminino, ou seja, existe uma complementariedade entre essa nova relação de trabalho e essas relações mais tradicionais que continuam. Letra E. Perfeito. Percebe? E aí a 38, né? E aí ele fala, novamente, também tem muito a ver com o texto, né? Uma importante transformação na dinâmica de funcionamento da sociedade nigeriana, destacada pelo exército, meu Deus do céu. Então, ó, gente, ler texto em vestibular é muito essencial. Então, assim, para os treineiros, né, e para o pessoal que vai fazer a segunda fase, uma leitura com cuidado de textos e imagens faz com que vocês tenham muito gabarito, que vocês tenham muita quantidade de coisa para poder escrever ou encontrar uma alternativa, tá? Não ignorem, pelo amor de Deus. Né? Então, ó, percebe que tendo lido bem, você já sabe qual é essa transformação na dinâmica. Então, e aí percebe que as outras alternativas ficam muito simples de você entender. Por exemplo, olha a letra B ali, ó, a valorização do equilíbrio entre gêneros. Existe uma valorização do equilíbrio entre gêneros no segundo texto, né? Vamos lá, o D, o reconhecimento social da importância do trabalho feminino. Na verdade, o texto tem uma frase deixando claro, né? O trabalho feminino vai ficando invisível, tá? É óbvio, né? E a letra E, a reestruturação das relações entre gêneros. Ó, existe uma reestruturação, faz sentido, com a consolidação de uma hierarquia capaz de reforçar a dimensão patriarcal da sociedade. Então, veja que aí é inclusive importante. Olha quanto conceito importante tem na nossa alternativa, gente. Então, existe uma reestruturação entre gêneros, existe uma hierarquia patriarcal de uma sociedade. Quer dizer, veja, ela tá completa e ela tá profunda, tudo bem? Então, a alternativa correta é quase, né, meio que óbvio, a 38E, e perceba, você não estudou, eu imagino, né, que você não fez uma aula inteira sobre sociedade nigeriana na sua aula de história, porque tem como a gente falar profundamente sobre todos os países, mas uma boa leitura. E aí, falando, o Jota falou, coloca na linha do tempo, entende o que é século XIX, Revolução Industrial, né, um projeto de sociedade se transformando, trabalho assalariado, você coloca tudo isso, você já sabe isso, aí você vai para um texto. Aí, ó. Né? Vai ficando tão claro que às vezes até parece simples, né? Então, assim, leia com muito cuidado as alternativas e a leitura de texto é a chave para ir bem na prova. Perfeito, muito bom. Professor Jota, o senhor é a 40, é isso? Isso, mas a Vida falou uma coisa sensacional, é a questão da importância do conceito do vocabulário, né? Em todos os vestibulares ali, conceito, conteúdo, vocabulário, linha do tempo, contextualização. Eu lembro até de um... Em segunda fase, inclusive, nossa, na segunda fase, uma então, tão grande. É igual tem um... Você falou, eu peguei o que você falou, que eu acho sensacional. E eu vi isso nas provas de humanidades, de todos os vestibulares que a gente analisou aqui no Planck Comenta. Tem um autor francês chamado Edgar Morin, ou Edgar Morin, que ele quer o conceito de parte interdisciplinar. Ele tem uma questão que eu acho fantástica. O Edgar Morin, que você pode estar até na tua redação. Cabeças bem feitas, não cabeças bem cheias. A ideia de religar saberes. É isso que as faculdades estão querendo nas humanidades. Religar saberes.
É a contextualização histórica, visão filosófica, crítica sociológica, com um olhar reflexivo sobre a atualidade e o passado, presente e futuro. É isso que o cara... Porque ele não quer mais um jovem na faculdade que não tem esse olhar, esse capital intelectual, mas um capital humano, um capital social e um capital cultural, não falando da visão do Pierre Bourdieu. Então, é muito legal, como uma questão dessa da 40, que não é uma análise de imagens, mas uma análise de fotos, não é análise, desculpa, de uma obra de arte, mas é uma foto. Olha como ela vai de textos para você interpretar, analisar e contextualizar e raciocinar, né? E são, né, até lembro das competências, habilidades e competências do Enem. Olha, tá tudo ligando todos os vestibulares. E, ao mesmo tempo, pede 1964, o golpe civil-militar de 64. Jota, é golpe para a historiografia, é o golpe civil-militar de 64. E é um golpe que é muito importante, que pode estar em outros vestibulares na segunda fase, tá? Porque ele é importante, que eu estava até debatendo com os alunos do terceiro hoje, os alunos falaram, mas essa participação política do Exército brasileiro não é algo novo. Você pegar em 1831, em abril de 1831, se eu não me engano, dia 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I abdica o trono, ali tem as Forças Armadas, meio que assim, ó, nós não vamos fazer nada. Aí você puxa, entra na regência, as Forças Armadas já estão presentes no poder político. Regência, trina permanente, tem um brigadeiro ali. Uhum. Aí se cria a Guarda Nacional para romper isso, para botar freio nisso, a Guarda Nacional. Só que depois do Segundo Reinado, o que acontece? Que é do Paraguai. O exército sai como fortalecido e derruba a monarquia, colocando lá, junto com as oligarquias cafeeiras, uma república, a primeira república da espada. Depois, se você pensar, o exército brasileiro vai tirar quem? Vai tirar a república das oligarquias, colocando Vargas no poder. Revolução de 30. Depois o exército vai estar junto para tirar o Vargas em 54, porque se o Vargas não se mata, o exército entrava em 54. Uhum. Mas o exército entra em 64. Então essa é uma linha do tempo de que o nosso exército, não estou falando de juízo de valor não, tá? Sim. Isso é história, é apenas uma linha do tempo. Fato. Esteve presente politicamente na história do Brasil, como nesse caso. E aqui tinha um grande ponto que é importante, que você tem que conectar a Guerra Fria e o momento em que havia ali toda uma questão da doutrina da segurança nacional, que depois vira na Constituição de 67, Lei da Segurança Nacional. Você tem aí a Guerra Fria, o medo do comunismo. Então você tem a tensão entre as Forças Armadas e o funcionamento, obviamente, ali das instituições políticas constitucionais em 64. Por quê? Porque você tem ali um Goulart, com as reformas de base, você tem um comício da Central do Brasil. Aí você tem, além disso, a marcha, né, da família com Deus pela liberdade, o Brasil polarizado, o medo do comunismo, os Estados Unidos com Lyndon Johnson olhando tudo isso, que nós estamos em ambiente de Guerra Fria, é o momento do golpe civil-militar. Então essa tensão na letra A, ela fala muito bem isso, que é a tensão entre as Forças Armadas e o funcionamento das instituições políticas para conter ali a questão das reformas de base e a pressão que o João Goulart fazia para a aprovação das reformas de base. Isso gera um momento crucial onde o Exército assume o poder político em 64 para que o ano que vai durar 21 anos. É o dia que durou 21 anos. Uhum. Né, a partir de 64 que vai acontecer isso. Então você não vai colocar ali o prevalecimento de um poder armado em relação ao poder civil no período que antecedeu 64, porque é uma democracia, a república, né, liberal ou popular, a disposição dos militares que participam do golpe para proteger e defender as instituições democráticas, apesar que essa pode ser uma distratora, porque se fala de revolução de 64, os jornais revolução, mas você sabe que é um golpe civil-militar e que ali vai ter uma mudança do panorama democrático para uma ditadura civil-militar, né? Não tem nada a ver com o Supremo Tribunal e nem com a relação da destruição de parte da capital federal, porque não houve batalha, né? Não teve. Conta-se a história, a filha do general Mourão, que os caras estavam esperando a porrada, estavam esperando ter briga mesmo em 64. Isso é verdade. Os caras esperavam. O Brizola no Sul. Vamos porrada. Vamos fazer que nem Vargas, ele falava, vamos tomar a capital. Vamos tomar a capital. Os caras saíram de São Paulo, acho que de Minas e São Paulo, e quando chegaram ao Rio, eles estavam esperando que ia morrer. Ninguém entende. Teve um general que dizem, né, tem uns boatos, isso, que tipo assim, vamos pra porrada, presidente. Não vamos deixar dar o golpe. O Brizola que chega e que o João Goulart faz? Não, e ninguém entende o porquê. Em Porto Alegre, né, ele fala.
Não, mas tinha Aí ele no Rio, passa os pro caras, Uruguai, né? os rios falam assim, não, vamos, você tem gente, tem generais que são legalistas, e nós vamos lutar. É incrível que o João Goulart fala, não tem derramamento de sangue, é um golpe, é um momento de ruptura política em que não há uma luta contrária. Existem algumas ideias, alguns contestam isso, mas que os Estados Unidos tinham a Operação Brother Sun. Tem um documentário. Tava vindo, né? Então, os americanos iam invadir, talvez. Porque não ia acontecer deixar uma nova Cuba surgir. Então tem todo um Com cenário. esse tamanho aqui, influência e Nossa, riqueza, imagina né? perder o Brasil. Liderança da América do Sul. Não tem jeito. O Lyndon Johnson falava. Então, provavelmente, uma questão legal, e é uma questão que faz tempo que não estava caindo nos vestibulares. Então, cuidado da segunda fase, ditadura civil militar. Posso fazer só um adendo? Olha só que legal. Volta rapidinho para a fotografia. Veja como ele está falando sobre tensão entre Força Armada e instituição. Olha o que ele está mostrando. Está mostrando... Gente, isso aí é o Congresso Federal, né? O Congresso Nacional. Quer dizer, os pratinhos, né? Significa o quê? Com, né? O deputado federal e Senado. Isso. E na frente tem o quê? Tem um tanque de guerra. A foto mostra. Né? Exato. E aí aqui não vejo um complemento. Aqui eu vejo uma oposição. Né? Eu vejo desses dois lados que aparentemente não estão juntos, né? Tem uma certa distância, mostrando que não teve o derramamento, né? Mas existe uma tensão que são dois símbolos muito diferentes, né? Democracia. São dois símbolos muito diferentes, né? Estado, democracia, voto, eleição e... E olhando, não tinha visto, você falou, mas olha só, ele tá meio que colocado, virado apontando para a democracia, para o Congresso. Então, assim, eu não vejo os dois se complementando, como tinha uma alternativa que falava assim, tem as tensões o poder mesmo. armado tentando defender a democracia. Na verdade, existe uma tensão clara na foto. O tanque teria que estar para baixo. Ou virado de outro lado. São duas coisas que não combinam, né? Então, diálogo, democracia e, tanque de guerra, saca? Se, por exemplo, tivesse virado para frente aqui, como se tivesse, estou guardando a democracia. Estaria defendendo. Aqui não. A imagem ali, toda a imagem é importante. Aí, ó, viu? A imagem bem... Perfeito. Eu quero refazer minhas visitas aos museus. Para olhar com esse olhar melhor, né? As imagens, os quadros, tudo. Como diria Kant, você tem uma experiência estética de um prazer desinteressado. Igual quando eu assisto o jogo do Corinthians na arena. Pô, professor, tem que ser bem desinteressado mesmo. Porque senão, se tem interesse, Você viu que aumentou até a audiência agora. 14%. 14%. A torcida do Corinthians. Professor Jota, tem sociologia e filosofia no final aqui? Temos ali, pra vocês terem uma ideia como é importante filosofia e sociologia, o impacto de filosofia e sociologia nos vestibulares hoje, ela é enorme, não só como questão interdisciplinar. No Enem foi uma loucura, filosofia e sociologia, assim, filosofia então nem se fale, FUVEST tomaram um susto, tinha questões de história, mas questões de filosofia e sociologia, Unicamp também, então filosofia e sociologia veio para ficar impactante, não apenas complementar. E como diz a Júlia muito bem, não é agora mais separar história com filosofia, sociologia com geografia, não, é religar. Essa é a grande palavra do vestibular 2024, religar todos os saberes de forma interdisciplinar com olhar crítico e reflexivo. Essa é uma questão que eu gosto de brincar, que eu chamo de CTA, porque quando eu vejo Locke, olha como filosofia é maravilhoso. Você tem um texto de Lúcio Lourenço Prado, Filosofia da Linguagem, e é o argumento lockeano, estou falando de Locke, o pai do liberalismo político do século XVII, um contratualista, um empirista ou empiricista na epistemologia, que é a teoria do conhecimento, e para a história tem uma confusão. Para nós, historiadores, colocamos como iluminista. Eu, como historiador e filósofo, agora acabando minha pós, os três, as três, muito obrigado, estou acabando, graças a Deus, depois de um ano na PUC Rio Grande do Sul, eu gosto de chamar ele de um precursor do iluminismo, isso é mais mas história. Porque já conheço amigos nossos, assim, ele é iluminista, do século XVII, não consigo contextualizar ele como iluminista, mas precursor, ele é empirista. A Unesp perguntou uma vez, qual é a corrente filosófica do Locke? Todo mundo iluminista. Errou, era empirista, porque ele é empirista. Então, só um dado para a gente não ficar muito na 55, aí volta aqueles vocabulários e conceitos que você sabia, nosso aluno, e que a gente vê no primeiro, no segundo e no terceiro, que é difícil. O cara olha epistêmico e falou, meu Deus do céu, já tem uma questão aqui de países membros do G20. O Sérgio já me fez aqui matar a questão. Aí vem epistêmico, isso caiu no Enem. Pressupostos epistemológicos da linguagem. Olha que bonito, filosofia linda. Filosofia é poesia da alma.
é a aletheia, é a verdade, sair da caverna, é chegar no mundo das ideias, é chegar na Arena Corinthians. Epistêmico tem a ver com o quê? Com conhecimento. Precisa pagar essa arena, né, professor? Eles vão pagar. Estou ajudando, todo mundo tem que ajudar, todo mundo ajudar. Então, epistêmico é teoria do conhecimento. Então, você tem que saber o vocabulário. Olha o conceito. Se não sabe, já era. Pensa um pouquinho, professor. Metafísico. Caiu isso também no Enem. Olha como tá religando. Só que é o seguinte, eu sei, você sabe, que esse cara é contratualista. Ele, Hobbes e Rousseau. O texto vai te dar, mais ou menos, olha lá, John Locke, acerca do entendimento humano, aí cai um pouquinho mais a parte do empirismo, beleza? O argumento lockeano, ele vai comentar sobre a questão da linguagem. Então, você vai ter ali todo um processo nesse aspecto. O argumento lockeano mencionado, CTA, tem implicações no âmbito que político. Então, é uma questão que vai trabalhar com a ideia do contratualismo dele. Porque ele está falando da questão da faculdade da linguagem para gerar um processo civilizatório. Se eu sei que o Locke é contratualista, da hora, já resolvo isso de uma hora para outra. Então, meu conteúdo me ajuda, a partir do comando, ler o texto, eu consigo compreender como que a questão vai me dar, já que ele é um contratualista, o texto fala da linguagem como ligação de um ambiente civilizatório. Então, ele fala o argumento lockeano, a necessidade de termos que entrar em contato, de nós entendermos, levar a necessidade de criarmos signos capazes de comunicar nossos pensamentos, nossas ideias. Lembre-se que ele é empirista. Ele é empirista, é sensorial, é sentidos, por isso que a B não pode ser impossibilidade da evidência científica, como se ele é empirista, está ligado à experiência sensorial. Então, essa aqui é uma distratora. Agora, a letra E, como é político, está falando da importância de comunicar, importância da faculdade ter acesso à mente dos outros homens. Temos que falar um com os outros. Então, isso trabalha como um contratualista. Então, é uma questão difícil de filosofia. Não é uma questão fácil, tá? Isso eu queria terminar, Humberto, para a gente não tem uma questão do tempo, daquilo que eu falei dos 2 anos que ia cair, caiu. Demorou, mas caiu. Que é o racismo ambiental da questão 56. Professor, aqui seria a letra E, é isso? Isso mesmo. Tá? Letra E. E aí, a questão do racismo ambiental, que eu tanto disse que ia cair. Porque são 4 tipos de racismo que a gente estuda em sociologia. Racismo estrutural, Florestan Fernandes, racismo religioso, racismo recreativo e racismo ambiental. Apesar que tem um novo conceito de racismo institucional. Mas o racismo ambiental vinha muito tempo para cair. O ano passado achei que ia cair, passou batido. Porque caiu o racismo estrutural, até no Enem. Então, aí está faltando essa questão mais do racismo, está mais impactante, apesar da redação do Enem. Mas só para a gente baixar, é o racismo ambiental essa questão. Ele fala, chamamos de racismo ambiental e dá o conceito, o CTA, o gráfico e o conceito apresentados no certo dialogam sobre o impacto ambiental resultante. Então, o que eu comando? O que você vai olhar? O gráfico. E a partir do gráfico você vai analisar o impacto no meio ambiente em relação aos aspectos sociais. E ele dá o conceito de racismo ambiental, que fala, chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulnerabilizados, ou seja, ele conecta a questão social e a questão ambiental, que é o conceito de racismo ambiental. Aí, se você descer, ele vai explicar, ele vai mostrar que tanto o gráfico quanto o conceito acabam fazendo com que você chegue na escassez de políticas de acesso a oportunidades de bem-estar social. Porque é o que sempre vai cair no vestibular agora, os impactos ambientais, ele vai entrar nos aspectos de mudanças climáticas, e quem sofre mais com isso? As pessoas mais vulneráveis. Isso é um conceito importante, vulnerabilidade. Então, as pessoas estão mais vulneráveis. E as pessoas mais vulneráveis vão sofrer mais com os aspectos e impactos ambientais. Isso não é só para o Unesp. Vai cair no vestibular esse ano, no ano que vem, porque a tendência é piorar. Até, inclusive, já tinham aparecido em outros anos, né? Os apátridas ambientais, né? Pessoas que estão pedindo, inclusive, né, a nacionalidade por causa disso, etc. Então, assim... Perfeito. Professores, foi uma aula, né? Uma aula de análise de imagens, uma aula de textos filosóficos, linha do tempo da parte da história, como misturar tudo isso para a gente ter um cidadão que entenda o que acontece hoje em dia, né? Tá certo. Professores, agradeço muito. Agora eu queria uma palavrinha final. Professor Jota, pode ser? Pode ser, pode Para os ser. nossos estudantes? Meus amores,
Estamos acabando agora as segundas fases, Unicamp, Unesp, FUVEST e outros vestibulares. Religuem os saberes, estão preparados. Lembre-se, Unicamp, Unesp, um parágrafo ali, escreva o que você sabe. Não precisa inventar muita moda, contextualiza, usa o vocabulário, usa o que você sabe. Em relação à FUVEST, cuidado, mudou um pouco, é mais direto as respostas, então está mais tranquilo ali. Vai calmo, vocês estão aqui desde o primeiro ano, a gente faz muita prova dissertativa, a maior parte das provas do Planck são dissertativas para que você arrebente na segunda fase. Estão preparados, meus amores? Voem, foco total e do vestibular. Agora vamos que vamos. Certo, professor? Igual o Yuri Alberto. Perfeito, professor. Poxa, professor. Puxa Mas vida, tudo tava bem. tão bem, né? Tava tão bem, mas tá bom. Professora Júlia, sua palavrinha final, os estudantes. Gente, temos aí, os próximos dias são muito fundamentais, então, por favor, cuidem da saúde, tá bom? Né? Nada de esportes, né, digamos assim, radicais do nada, né? Nada ficar patinando assim, de uma hora para assim, outra, você só né? pode patinar se você já passou no vestibular, tá Exatamente. bom? Que aí já pode, entendeu? Então, cuide da saúde, inclusive mental, tá bom? Beleza? Se eu pudesse dar uma dica agora, escrevam muito, muito. A escrita não é um dom, a escrita é um treino. Então, foquem nos vestibulares que vocês têm. Então, como o professor Jorge mesmo falou, existem algumas... As diferenças não são tão grandes nas questões, nas provas discursivas, do que você responder, mas elas existem. Então, vocês precisam aprender a técnica, profissionalizar uma resposta de segunda fase. E a melhor maneira de fazer isso é escrever, tudo bem? Então, façam muitas questões, escrevam muito, tudo bem? E acreditem no conhecimento que vocês têm, entendeu? A gente às vezes acha que, mas essas questões, tudo tem texto, então é tudo interpretação de texto. Não é interpretação de texto, né? Primeiro porque você também aprende a ler em história, você também aprende a ler em filosofia, você aprende a ler um texto histórico, você aprendeu... É a fluência da leitura, né? Você aprendeu a ler um texto filosófico com o Jota, entendeu? Então, não é simplesmente interpretar um texto, é interpretar um texto filosófico, e isso se faz com muito estudo. Então, treinem bastante, mas, por favor, valorizem muito a saúde de vocês, tá bom? Porque é um momento onde vocês estão mais cansados, e é natural, e todos estamos também, tudo bem? Todos os estudantes estão mais ou menos no mesmo barco, tá? Firme, foco. As segundas fases têm mais 10, 12 dias, assim, no máximo. Então, respira, último gás do ano, e, né, depois só comemorar a aprovação. Obrigado, professores. Estudantes, então, Planck comenta, versão Unesp, História, Filosofia e Sociologia, com as nossas 2 estrelas aqui do colégio. Tá? Grande abraço a todos, sigam as redes sociais, use o Planck Comenta para estudar também, tá certo? Até mais. Meus amores. Tchau, gente. Tchau, tchau.